Existe uma verdade desconfortável que poucas pessoas têm coragem de admitir. Nem sempre quem tenta controlar você levanta a voz. Nem sempre ameaça. Nem sempre mente de forma evidente. Na maioria das vezes, a manipulação acontece de maneira silenciosa. Ela chega disfarçada de preocupação, de carinho, de amizade, de conselhos, de culpa. E o mais perigoso é que, muitas vezes, você só percebe que estava sendo manipulado quando já tomou a decisão que outra pessoa queria. Pense por um instante. Quantas vezes você pediu desculpas por algo que nem sabia se realmente tinha feito? Quantas vezes mudou de opinião apenas para evitar uma discussão? Quantas vezes aceitou um compromisso porque se sentiu culpado em dizer não? Quantas vezes saiu de uma conversa acreditando que o problema era você, mesmo quando, no fundo, alguma coisa parecia errada? Se isso já aconteceu, saiba de uma coisa: você não está sozinho. A manipulação psicológica existe desde que existem relações humanas. Ela não depende de força física. Depende de influência. Depende de conhecer suas emoções, seus medos, suas inseguranças, e de usar tudo isso contra você. Os filósofos estoicos compreenderam esse problema há quase 2000 anos. Eles sabiam que quem não governa a própria mente acaba permitindo que outras pessoas governem suas escolhas. Epicteto ensinava que ninguém pode controlar um homem que aprendeu a distinguir aquilo que depende dele daquilo que não depende. Marco Aurélio lembrava diariamente que a opinião dos outros não define nosso caráter. E Sêneca alertava que emoções descontroladas transformam qualquer pessoa em presa fácil. Neste vídeo você descobrirá as 8 táticas mais comuns usadas por pessoas manipuladoras. Mais importante do que isso, aprenderá como o estoicismo oferece ferramentas práticas para reconhecer esses jogos antes que eles dominem sua mente. Mas preste muita atenção. A última tática é uma das mais perigosas. Ela destrói lentamente a autoestima da vítima. Justamente por isso, costuma passar despercebida durante anos. Se você aprender a identificá-la, poderá evitar muito sofrimento no futuro. Imagine que alguém consegue fazer você sentir culpa sempre que toma uma decisão por si mesmo, sempre que coloca limites, sempre que prioriza sua saúde mental. Agora imagine que essa mesma pessoa faz tudo isso sem gritar, sem ameaçar, sem parecer agressiva. Ela apenas usa suas emoções contra você. Essa é a essência da manipulação psicológica. O manipulador raramente controla pela força. Ele controla pela reação emocional. Ele não precisa obrigar você a fazer alguma coisa. Basta convencer você de que não existe outra escolha. Por isso, muitas vítimas demoram tanto para perceber o que está acontecendo. Elas acreditam que estão decidindo livremente, quando, na realidade, suas emoções estão sendo cuidadosamente conduzidas. O estoicismo oferece uma defesa poderosa contra esse tipo de influência. Não porque ensina a desconfiar de todas as pessoas, mas porque ensina a observar a própria mente. Quanto mais consciência você desenvolve sobre seus pensamentos e emoções, menor se torna o espaço para manipulações. Quem conhece a si mesmo percebe quando uma decisão nasce de seus princípios. E também percebe quando ela nasce da pressão emocional criada por outra pessoa. Essa consciência é uma forma de liberdade. E toda liberdade começa pela capacidade de enxergar aquilo que antes permanecia invisível. Vamos então conhecer a primeira tática. Talvez ela seja uma das mais comuns dos dias atuais. E justamente por isso, uma das mais difíceis de perceber. Tática 1. Gaslighting. Fazer você duvidar da sua própria percepção. Existe uma forma de manipulação tão perigosa que, muitas vezes, a vítima começa a acreditar que está perdendo a própria sanidade. Essa técnica recebeu o nome de gaslighting. Embora o termo seja moderno, o comportamento é antigo. Ele acontece quando alguém distorce constantemente os fatos para fazer você acreditar que sua memória, sua percepção ou seus sentimentos estão errados. Imagine a seguinte situação. Alguém faz um comentário ofensivo. Você demonstra que ficou magoado. A resposta vem imediatamente. Você entendeu errado. Nunca falei isso. Você está exagerando. Você é muito sensível. No começo parece apenas um mal-entendido. Mas, quando isso acontece repetidamente, algo muda dentro da vítima. Ela começa a pensar:
Talvez o problema seja realmente comigo. Esse é o objetivo do manipulador. Quanto menos você confiar na própria percepção, mais dependerá da interpretação dele. E quem controla sua interpretação controla também suas decisões. Epicteto dizia que nossa maior responsabilidade é examinar cuidadosamente nossas impressões antes de aceitá-las como verdade. Essa ideia é extremamente poderosa. O estoico não acredita imediatamente em tudo o que sente, mas também não permite que outra pessoa defina automaticamente sua realidade. Ele observa os fatos, compara comportamentos, analisa padrões, pergunta a si mesmo: o que realmente aconteceu? E não, o que estão tentando me convencer de que aconteceu? Existe uma diferença enorme. Pessoas manipuladoras trabalham com confusão. Pessoas sábias trabalham com clareza. Se alguém constantemente faz você duvidar da própria memória, da própria inteligência ou da própria percepção, talvez o problema não esteja em você. Talvez esteja na estratégia utilizada contra você. Marco Aurélio registrava seus pensamentos diariamente justamente para fortalecer sua clareza mental. Ele compreendia que uma mente organizada resiste melhor às distorções externas. Hoje você pode fazer o mesmo. Anotar acontecimentos importantes. Refletir antes de aceitar acusações. Observar padrões em vez de episódios isolados. Quanto maior sua clareza interior, menor será o espaço para manipulações. Mas existe uma técnica ainda mais comum. Uma técnica capaz de fazer pessoas extremamente bondosas abandonarem seus próprios limites. Tudo porque não suportam sentir culpa. Tática 2. A culpa como ferramenta de controle. Poucas emoções são tão poderosas quanto a culpa. Ela consegue fazer pessoas dizerem sim quando queriam dizer não. Fazer alguém permanecer em relacionamentos destrutivos. Aceitar abusos. Suportar desrespeito. Tudo para evitar a sensação de estar decepcionando alguém. Manipuladores sabem disso. Por isso utilizam frases aparentemente inocentes. Depois de tudo o que fiz por você. Eu nunca esperava isso de você. Você mudou. Se realmente se importasse comigo, faria isso. Observe que essas frases raramente apresentam argumentos. Elas despertam emoções. O objetivo não é convencer pela lógica. É pressionar pela culpa. Sêneca alertava que quem vive tentando agradar a todos acaba deixando de governar a própria vida. Essa é uma armadilha muito comum, principalmente entre pessoas generosas. Elas acreditam que colocar limites significa egoísmo. Mas existe uma diferença importante. Ser bondoso não significa permitir que usem sua bondade contra você. O estoicismo ensina que toda decisão deve ser guiada pela virtude, não pela culpa. Imagine que um amigo pede um favor impossível naquele momento. Você realmente gostaria de ajudar, mas sabe que isso prejudicará seriamente sua própria vida. O manipulador tentará fazer você sentir culpa. O estoico fará outra pergunta. Esta decisão está de acordo com meus princípios? Perceba como a pergunta muda completamente. Ela tira o foco da pressão emocional e devolve o foco para seus valores. Porque viver segundo princípios é diferente de viver segundo emoções passageiras. Quando você aprende isso, descobre algo libertador. Nem toda culpa significa que você fez algo errado. Às vezes ela apenas revela que alguém perdeu o controle sobre você. Mas existe uma terceira estratégia ainda mais sofisticada. Ela faz parecer que o manipulador é sempre a maior vítima da história. E justamente por isso consegue despertar compaixão enquanto continua exercendo controle. Tática 3. O vitimismo como instrumento de manipulação. Existe uma diferença enorme entre sofrer injustamente e transformar o sofrimento em ferramenta de controle. O primeiro caso desperta empatia. O segundo busca influência. O manipulador costuma ocupar constantemente o papel de vítima, independentemente da situação. Se ele erra, culpa as circunstâncias. Se machuca alguém, diz que também sofreu. Se é confrontado, responde dizendo que ninguém o compreende. Pouco a pouco, todas as conversas passam a girar em torno dele. E você acaba assumindo um papel que nunca escolheu. O de responsável por reparar emoções que não criou. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa é responsável pelo próprio caráter. Isso não significa ignorar quem sofre.
Significa reconhecer que ninguém pode viver assumindo responsabilidades que pertencem aos outros. Manipuladores emocionalmente habilidosos confundem compaixão com obrigação. Eles fazem você acreditar que precisa resolver todos os problemas deles, que precisa abrir mão da própria paz, do próprio tempo, da própria energia. Por quê? Caso contrário, será uma pessoa cruel. Essa lógica parece nobre, mas é profundamente destrutiva. A verdadeira compaixão ajuda. A manipulação exige. A verdadeira vulnerabilidade aproxima. O vitimismo manipulador aprisiona. Epicteto ensinava que devemos ajudar sempre que estiver ao nosso alcance, mas nunca às custas da perda da nossa liberdade interior. Essa talvez seja uma das fronteiras mais difíceis de aprender. É possível amar alguém sem carregar o peso de todas as escolhas dessa pessoa. É possível oferecer apoio sem permitir exploração emocional. É possível ser compassivo sem abandonar a própria dignidade. Quando você compreende isso, percebe que muitas relações aparentemente baseadas no amor eram sustentadas apenas pelo medo da culpa. E, quando a culpa desaparece, a manipulação perde grande parte da sua força. Mas ainda existem estratégias muito mais sutis. Algumas são tão comuns que acontecem diariamente em famílias, relacionamentos e ambientes de trabalho sem que quase ninguém as reconheça. E são justamente essas que veremos na próxima parte deste vídeo. Tática 4. A chantagem emocional. Fazer você escolher entre sua paz e o afeto de alguém. Existe uma pergunta que pode revelar imediatamente quando você está sendo manipulado. O carinho dessa pessoa depende de eu fazer exatamente o que ela quer. Se a resposta for sim, talvez você não esteja diante de amor. Talvez esteja diante de controle. A chantagem emocional raramente aparece de maneira explícita. Ela quase nunca diz: "Vou manipular você." Ela costuma surgir com frases muito mais sutis. "Então é assim que você me agradece? Depois de tudo o que passamos juntos? Se você realmente me amasse, faria isso por mim. Não esperava isso justamente de você. Vou lembrar disso." Perceba que, novamente, a conversa deixa de ser sobre a situação. Ela passa a ser sobre a culpa. O manipulador entende que pessoas emocionalmente saudáveis conseguem dizer não para pedidos injustos. Então ele muda o campo de batalha. Transforma um simples não em uma suposta prova de falta de amor, lealdade ou gratidão. Nesse momento, muitas pessoas deixam de tomar decisões baseadas na razão. Passam a decidir pelo medo de perder o afeto do outro. Esse é o verdadeiro objetivo da chantagem emocional. Não convencer, mas fazer você acreditar que haverá um preço afetivo por colocar limites. Sêneca ensinava que nenhum relacionamento saudável pode existir quando uma das partes vive sob constante medo. Essa reflexão continua extremamente atual. Pense em uma amizade verdadeira. Você precisa abrir mão dos seus valores para mantê-la. Precisa aceitar desrespeito para não perder aquela pessoa. Precisa dizer sim quando deseja dizer não. Se a resposta for positiva, talvez o vínculo não esteja sendo sustentado pelo respeito, mas pela dependência emocional. O estoico compreende algo muito importante. O afeto genuíno nunca exige que você destrua sua paz para preservá-lo. Ele sabe que colocar limites pode gerar desconforto, mas também sabe que limites preservam relacionamentos saudáveis. A ausência deles cria ressentimento. Existe um exercício extremamente útil. Quando alguém tentar fazer você sentir culpa por uma decisão, pergunte silenciosamente: "Se eu não me sentisse culpado agora, ainda consideraria esse pedido justo?" Essa pergunta remove a fumaça emocional. Ela obriga a mente a analisar os fatos. Muitas vezes você descobrirá que o pedido nunca foi razoável. Apenas parecia inevitável porque estava envolvido em culpa. Marco Aurélio lembrava que devemos agir conforme a justiça, não conforme a pressão. Essa diferença protege a liberdade interior. Mas existe uma estratégia ainda mais perigosa. Ela não tenta controlar apenas suas decisões. Ela tenta controlar a imagem que você tem de si mesmo. Tática 5. A desqualificação constante. Enfraquecer sua confiança para aumentar a dependência. Poucas formas de manipulação são tão silenciosas quanto essa. Ela não destrói a autoestima de uma vez. Ela faz isso lentamente, comentário após comentário.
ironia após ironia, comparação após comparação. No começo parecem brincadeiras, depois parecem críticas construtivas. Mais tarde tornam-se parte da rotina. Você nunca faz nada direito. Você é muito ingênuo. Sem mim você não conseguiria. Você sempre estraga tudo. Você interpreta tudo errado. Nenhuma dessas frases, isoladamente, parece suficiente para destruir alguém. Mas a repetição muda tudo. Uma gota de água não quebra uma pedra. Milhares de gotas conseguem. A mente humana funciona de maneira semelhante. Quando uma pessoa escuta continuamente que não é capaz, começa a agir como se realmente não fosse. É exatamente isso que o manipulador deseja. Quanto menor sua confiança, maior sua dependência. Epicteto dizia que ninguém pode diminuir nosso valor moral sem nossa colaboração. Essa ideia não significa que palavras não machucam. Elas machucam. Mas significa que existe um momento em que precisamos decidir quais vozes terão autoridade dentro da nossa mente. Imagine um jardim. Se diariamente alguém plantar sementes de dúvida naquele solo, em pouco tempo as ervas daninhas dominarão tudo. Agora imagine que você aprende a identificar essas sementes antes que criem raízes. É exatamente isso que faz o estoico. Ele observa as palavras, mas observa ainda mais os padrões. Uma crítica pontual pode ajudar você a crescer. Uma sequência interminável de desqualificações geralmente não busca crescimento. Busca submissão. Existe outro detalhe importante. Manipuladores raramente elogiam sem interesse. Quando elogiam, muitas vezes preparam o terreno para pedir algo depois. Ou alternam elogios e críticas para manter a vítima emocionalmente confusa. Esse comportamento cria dependência. A pessoa passa a buscar desesperadamente a próxima aprovação. Marco Aurélio lembrava constantemente que o valor de um ser humano depende do seu caráter, não da opinião instável dos outros. Essa é uma das maiores proteções contra esse tipo de manipulação. Quando sua identidade está fundamentada em princípios, críticas injustas deixam de definir quem você é. Você continua aberto ao aprendizado, mas deixa de entregar sua autoestima para qualquer pessoa. E é justamente isso que o manipulador teme. Uma pessoa que conhece seu próprio valor se torna muito mais difícil de controlar. Mas existe uma técnica ainda mais sofisticada. Ela cria tanta confusão que faz você acreditar que está sempre em dívida com quem o manipula. Tática 6. Criar uma dívida invisível para controlar suas escolhas. Existe um tipo de manipulação que parece gentileza. Ela começa com favores, presentes, ajuda, apoio. Tudo parece muito generoso, até que chega o dia da cobrança. Depois de tudo que fiz por você. Você me deve essa. Agora é sua vez. Eu jamais faria isso com você. Perceba que o favor nunca foi totalmente gratuito. Ele funcionava como um investimento. O objetivo não era ajudar. Era criar uma dívida emocional. E dívidas emocionais são extremamente eficazes para controlar pessoas conscientes e gratas. Porque ninguém gosta da sensação de ingratidão. O manipulador conhece isso. Então oferece ajuda sem que você peça. Resolve problemas que talvez nem existissem. Mostra-se indispensável. E, quando você menos espera, transforma tudo em obrigação. Sêneca escreveu longamente sobre benefícios e gratidão. Ele dizia que um benefício verdadeiro nasce da generosidade, não da expectativa de retorno. Quem oferece ajuda apenas para cobrar depois não está praticando virtude. Está fazendo uma negociação disfarçada. Essa distinção muda completamente nossa forma de enxergar muitos relacionamentos. Existe um teste simples. Se a ajuda recebida virar constantemente argumento para controlar suas decisões futuras, ela provavelmente nunca foi completamente altruísta. Isso não significa desconfiar de toda bondade. Significa perceber quando a bondade vem acompanhada de correntes invisíveis. O estoico procura agir de forma diferente. Ele ajuda porque considera isso correto. E, quando recebe ajuda, demonstra gratidão. Mas não aceita transformar essa gratidão em escravidão. Porque gratidão e submissão são coisas completamente diferentes. Muitas pessoas confundem essas duas ideias. Sentem que precisam aceitar qualquer comportamento apenas porque alguém já fez algo bom no passado.
Mas uma boa ação nunca concede licença permanente para manipular outra pessoa. Relacionamentos saudáveis vivem de respeito mútuo, não de cobranças emocionais acumuladas. Marco Aurélio lembrava que toda ação deve ser julgada pela justiça do momento presente, não pelo peso emocional do passado. Essa perspectiva impede que antigas lembranças sejam usadas como instrumento de controle. Quando você compreende isso, percebe que muitos favores eram, na verdade, contratos silenciosos que jamais aceitou conscientemente. E justamente por não percebê-los, acabou vivendo segundo expectativas que nunca escolheu. Mas ainda faltam duas táticas. São talvez as mais difíceis de identificar, porque não atacam apenas suas emoções. Atacam diretamente sua liberdade de pensar. E é exatamente sobre elas que falaremos na parte final deste vídeo. Tática 7. O isolamento. Quando alguém tenta fazer você depender apenas dele. Existe uma razão pela qual praticamente todo manipulador tenta, cedo ou tarde, afastar você de outras pessoas. Porque uma pessoa isolada é muito mais fácil de controlar. Pense nisso. Quando você tem amigos sinceros, familiares equilibrados ou pessoas de confiança por perto, suas decisões passam naturalmente pelo filtro de outras perspectivas. Você ouve opiniões diferentes, recebe alertas, percebe comportamentos que talvez sozinho não enxergasse. Agora imagine o contrário. Imagine que, pouco a pouco, alguém começa a dizer: seus amigos têm inveja de você. Sua família nunca te compreendeu. Não conte nada para ninguém. Só eu realmente me importo com você. No começo parece proteção. Depois parece cuidado. Mais tarde se transforma em isolamento. O manipulador sabe que, quando todas as referências desaparecem, sua voz passa a ser a única disponível. E quem controla a única fonte de influência controla, com muito mais facilidade, as decisões da vítima. O mais perigoso é que esse processo raramente acontece de uma só vez. Ele é lento, quase imperceptível. Primeiro vêm pequenas críticas. Depois surgem dúvidas sobre pessoas importantes da sua vida. Em seguida aparecem conflitos que incentivam o afastamento. Quando você percebe, já está pedindo conselhos apenas para quem está conduzindo sua maneira de pensar. Marco Aurélio viveu cercado por pessoas com interesses diferentes, elogios exagerados e críticas constantes. Mesmo assim, fazia questão de refletir diariamente sobre seus próprios princípios para não depender completamente da visão dos outros. Essa prática continua extremamente atual. O estoico não entrega sua consciência para ninguém. Ele ouve, reflete, questiona, mas nunca abandona sua capacidade de pensar. Existe um detalhe importante. Pessoas que realmente amam sua liberdade intelectual não têm medo de você conversar com outras pessoas. Elas não se sentem ameaçadas por opiniões diferentes. Manipuladores, ao contrário, costumam enxergar qualquer influência externa como um perigo, porque sabem que a verdade resiste à comparação. A mentira não. Epicteto ensinava que uma mente livre precisa aprender a examinar tudo antes de aceitar como verdadeiro. Essa postura exige coragem, porque pensar por conta própria nem sempre agrada quem deseja controlar você. Faça uma pergunta sincera. Existe alguém na sua vida que fica irritado quando você busca uma segunda opinião? Que tenta impedir conversas com determinadas pessoas? Que faz você sentir culpa por manter relações saudáveis fora daquele vínculo? Se a resposta for sim, vale a pena observar esse comportamento com muita atenção. Relacionamentos saudáveis ampliam sua liberdade. Relacionamentos manipuladores reduzem seu mundo. E quanto menor seu mundo se torna, maior parece o poder de quem ficou no centro dele. Mas existe uma última estratégia, talvez a mais silenciosa de todas. Ela faz você acreditar que perdeu completamente a capacidade de decidir por si mesmo. E justamente por isso é uma das mais perigosas. Tática 8. Fazer você acreditar que não consegue viver sem eles. Essa é, talvez, a forma mais profunda de manipulação. Porque ela não controla apenas suas escolhas. Ela controla sua identidade. Tudo começa com pequenas mensagens. Você não conseguiria sozinho. Ninguém vai gostar de você como eu gosto. Sem mim sua vida seria um desastre. Você precisa de mim. No início essas frases parecem exageradas. Mas,
quando repetidas durante meses ou anos, começam a construir uma narrativa. A narrativa de que você é incapaz, de que sua felicidade depende daquela pessoa, de que sua segurança depende daquela relação. É exatamente aí que nasce a dependência emocional. O manipulador não precisa mais vigiar cada passo seu. Você mesmo passa a vigiar. Você mesmo começa a duvidar das próprias decisões. Você mesmo sente medo de partir. Não porque seja realmente incapaz, mas porque foi convencido disso. Sêneca afirmava que o maior escravo não é aquele que vive preso por correntes. É aquele que perdeu a capacidade de governar a própria mente. Essa frase resume perfeitamente essa última tática. Porque toda manipulação busca exatamente isso: fazer você esquecer que possui liberdade. O estoicismo oferece uma resposta poderosa. Ele lembra constantemente que nossa dignidade, nosso caráter e nossa paz pertencem a nós. Nenhuma pessoa pode concedê-los. Nenhuma pessoa pode retirá-los. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias porque sabia que a mente precisa ser fortalecida continuamente. Caso contrário, outras vozes ocuparão esse espaço. Quanto mais você desenvolve autoconsciência, disciplina e clareza, menos necessidade sente de depender emocionalmente da aprovação de alguém. Isso não significa viver sozinho. Muito pelo contrário. O estoico valoriza amizades verdadeiras, família, companheirismo e relações profundas. Mas faz uma distinção importante. Ele ama sem perder a própria identidade. Ajuda sem abandonar os próprios princípios. Constrói vínculos sem entregar o governo da própria consciência. Essa talvez seja a maior diferença entre amor e dependência. O amor fortalece. A manipulação enfraquece. O amor amplia sua liberdade. A manipulação diminui seu mundo. Quando você entende isso, percebe que ninguém pode ocupar o lugar da sua própria consciência. E essa consciência protegida é a maior defesa contra qualquer tentativa de controle psicológico. Se você observar com atenção, perceberá que todas as 8 estratégias apresentadas neste vídeo possuem o mesmo objetivo. Elas não tentam controlar diretamente sua vida. Tentam controlar sua mente. O gaslighting tenta controlar sua percepção. A culpa tenta controlar suas decisões. O vitimismo tenta controlar sua compaixão. A chantagem emocional tenta controlar seus afetos. A desqualificação tenta controlar sua autoestima. A dívida emocional tenta controlar sua gratidão. O isolamento tenta controlar suas referências. A dependência tenta controlar sua identidade. Perceba que nenhuma delas funciona sem uma condição essencial: sua reação automática. É exatamente por isso que o estoicismo insiste tanto no domínio interior. Porque quem governa a própria mente reduz drasticamente o espaço para manipulações externas. Epicteto dizia que a liberdade começa quando distinguimos aquilo que depende de nós daquilo que não depende. Essa talvez seja a ferramenta mais poderosa contra qualquer manipulador. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla a decisão de aceitar ou não determinadas influências. Você não controla o que dizem sobre você, mas controla o significado que dará a essas palavras. Você não controla as tentativas de manipulação, mas controla sua resposta. E é justamente nessa resposta que nasce a verdadeira liberdade. Antes de terminar este vídeo, quero deixar uma pergunta que talvez permaneça com você durante muito tempo. Quantas decisões da sua vida realmente nasceram da sua vontade? E quantas nasceram do medo? Medo de decepcionar. Medo de perder alguém. Medo de parecer egoísta. Medo de ser rejeitado. Muitas pessoas passam anos acreditando que estão vivendo segundo seus próprios valores, quando, na realidade, apenas aprenderam a obedecer às expectativas dos outros. O estoicismo nos convida a uma mudança profunda. Ele não pergunta apenas: o que você decidiu? Ele pergunta: quem tomou essa decisão? Foi seu caráter? Ou sua culpa? Foi sua razão? Ou seu medo? Foi sua consciência? Ou a pressão de alguém? Responder honestamente a essas perguntas exige coragem, mas também marca o início da liberdade. Marco Aurélio escreveu que a maior fortaleza do ser humano é conservar a própria mente em harmonia consigo mesma. Quando isso acontece, críticas deixam de governar suas escolhas. Elogios deixam de comprar suas decisões.
Manipulações deixam de encontrar espaço. Você finalmente volta a ser autor da própria história. Talvez essa seja a maior vitória ensinada pelo estoicismo. Não controlar outras pessoas, mas impedir que outras pessoas controlem você. Porque quem conhece seus princípios, seus limites e seus valores se torna extremamente difícil de manipular. E essa força não nasce da agressividade. Nasce da clareza. Nasce da disciplina. Nasce do autoconhecimento. Nasce da coragem de permanecer fiel à própria consciência, mesmo quando isso desagrada alguém. Se este vídeo fez você enxergar situações que antes pareciam normais, escreva nos comentários apenas uma palavra: liberdade. Que essa palavra represente seu compromisso de nunca mais entregar sua paz, sua consciência e suas decisões para a manipulação de ninguém. Se você deseja desenvolver uma mente mais forte, aprender a reconhecer jogos psicológicos e aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca na vida real, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana publicamos conteúdo sobre estoicismo, inteligência emocional, autocontrole e desenvolvimento do caráter para ajudar você a construir uma vida guiada pela razão e não pelas pressões do mundo. Se quiser aprofundar ainda mais esses ensinamentos, deixei na descrição e no comentário fixado um livro que considero essencial para quem deseja compreender o estoicismo de forma prática e aprender a proteger a própria mente contra manipulações. Lembre-se sempre desta verdade. O manipulador precisa que você reaja sem pensar. O estoico vence porque aprende a pensar antes de reagir. Quando você governa a própria mente, ninguém mais consegue governar sua vida.